Me sinto importante aqui, viu? Câmera. Esse negocinho aqui, eu nem sei o nome, tripé. Tava dizendo à minha esposa que quando eu venho pra cá eu tô treinando pra ser youtuber. Mas vamos lá, vamos falar de verdade. O tema que a gente vai abordar hoje são recursos terapêuticos, né? E a gente começa refletindo sobre o que é um recurso, né? E recurso é tudo aquilo de que a gente dispõe para alcançar alguma finalidade. Então, por exemplo, os óculos, para mim, são um recurso para eu alcançar a finalidade de enxergar. Se eu estiver com sede, a água é um recurso para eu alcançar o objetivo de me dessedentar, de saciar a minha sede. Se eu estiver com alguma dor, alguma angústia emocional, a fala é um recurso de que eu disponho para mobilizar esse sentimento, essa emoção. E se eu tiver alguém para me escutar, melhor ainda. Então, isso são recursos. Interessante observar que o recurso, além de me permitir alcançar algo que eu desejo, normalmente ele me tira de uma situação de desconforto para uma situação de conforto. Ele me tira de um momento indesejado para uma situação a que eu anelo. Então, por exemplo, sem óculos, eu fico numa situação desconfortável. Com 7 graus de miopia, eu só estou vendo vultos. No momento que eu uso esses óculos, porque se eu não utilizá-los, o recurso existirá, mas eu não me beneficiarei do que ele é capaz de me proporcionar. Na hora que eu uso os óculos, que eu faço uso do recurso, eu saio da situação, entre aspas, de cegueira para a situação de clareza. Então, é isso que os recursos nos proporcionam. Acontece que dia desses, lendo esse livro aí que está na tela, Momentos de Renovação, eu me deparei com uma mensagem que foi psicografada por Marco Prisco, por meio de Divaldo Pereira Franco, no capítulo 28 desse livro. Esse livro, na verdade, faz parte de uma série que foi escrita por Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo. A série é chamada Momentos. Então, são vários livros intitulados Momentos. Momentos de renovação, momentos de coragem, momentos de iluminação, momentos de alegria, momentos de felicidade. É uma série, momentos de consciência, momentos de saúde. Eu trouxe aqui só para vocês verem. É uma série deliciosa, livros pequenininhos, mensagens curtinhas. E aí, nesse livro, Momentos de Renovação, Marco Prisco, né, nos traz uma mensagem que ele dá o título de recurso liberativo. Por que liberativo? Justamente porque me libera de uma situação e me proporciona outra. Me libera de um estado, por exemplo, de morbidade, de doença, e tem o condão, o poder de me conduzir, de favorecer o meu deslocamento
para uma situação de saúde, de equilíbrio, de harmonia, de plenitude, de paz. Como os óculos, que me permitem sair da situação de baixa visão para uma situação de visão plena. E aí ele enumera, 5 recursos. Vou tirar o livro daqui. Ele enumera 5 recursos, que são justamente esses que a gente relacionou aí. Então, se nós não conseguimos abordar todos, vocês estão com a mensagem, em casa vocês dão uma lidinha. E esses recursos liberativos, terapêuticos, são oração, água fluidificada, leitura espírita, caridade e insistência no bem. O que me chamou a atenção, acho que basicamente 3 coisas. A primeira, normalmente a gente não dá valor a esses recursos. Às vezes a gente não se utiliza deles. Às vezes a gente despreza mesmo. E passa a vida sem óculos, sem enxergar tão bem quanto a gente podia enxergar. O recurso está ali disponível e a gente não faz uso dele. E a gente não incorpora ele ao nosso cotidiano. Com isso, nós perdemos algo. Assim como eu, sem os óculos, perco visibilidade, nós, enquanto espíritos, sem manejar esses recursos, perdemos qualidade de vida. Perdemos conforto, perdemos estrutura, porque não usamos esses recursos. E aí, o segundo ponto que eu achei interessante, além desse, de que a gente menospreza esses recursos de que a gente dispõe, um segundo ponto que eu achei interessante é que Marco Prisco associa esses recursos espirituais com recursos físicos de que a gente dispõe. Ele faz uma comparação, como essas que eu relacionei. Quando a gente está sentindo uma dor, a gente recorre a um analgésico para aliviar essa dor. No campo físico. Aí ele diz, então, no campo espiritual, você pode recorrer à oração. Porque ela também aliviará a sua dor. Assim como no campo físico, quando você tem febre, você recorre a um antitérmico. No campo espiritual, quando você tiver com alguma infecção, alguma morbidade moral, pensamentos repetitivos, mágoa, ressentimento, memórias aflitivas, você também pode recorrer à água fluidificada. Assim como no campo físico, para tratar de problemas do seu inconsciente, emocionais, você faz uso da psicoterapia. No campo espiritual, para cuidar de problemas do seu inconsciente mais profundo, você pode fazer uso da leitura espírita. E continua Marco Prisco. Se para cuidar de problemas do comportamento humano, nós recorremos
a praxiterapia psiquiátrica no campo espiritual, nós podemos recorrer à caridade para granjear, para alcançar, para conquistar um estado de paz real. E por fim, ele diz: se você quer se utilizar de uma terapia preventiva, se você quer buscar evitar ou minimizar ou aliviar problemáticas na sua existência, insista em fazer o bem. Então isso assim me chamou muita atenção por vários motivos. Um deles é justamente pela comparação que ele faz. Ora, existe algo mais efetivo do que um analgésico para uma dor de cabeça? Eu desconheço. E aí ele equipara, ele correlaciona esses recursos materiais de que a gente tem, analgésico, antitérmico, psicoterapia e esses outros, a recursos espirituais. Veja, ele equipara, ele correlaciona, ele não pede para a gente excluir. Ele não sugere que a gente deixe, que a gente abandone, que a gente relegue, que a gente menospreze os recursos físicos. Ele sugere que a gente pode também se utilizar desses recursos espirituais. Associar, conjugar aos recursos materiais que a ciência, que a tecnologia, que o homem moderno nos permite, nós podemos associar a esses recursos espirituais que nós já conhecemos e que ele vem só relembrar. Aqui não tem nada original, não tem nada de inédito, não tem nada de novo. O Espiritismo já nos faz isso. Ele só traz mais clareza acerca da importância e efetividade e eficiência desses recursos. O terceiro aspecto que me chamou a atenção, não sei se vocês perceberam, né, quando eu falei, é que se trata de recursos espirituais. Como assim, Helder? Espirituais. São recursos que são manejados pelo Espírito. Eu, Espírito, é quem posso me utilizar desses recursos. Não é o gato, não é o vegetal, sou eu, Espírito. E são espirituais também, porque eles atuam na instância do Espírito. Não é na instância física somente. Ele atua na matriz da problemática. Porque, eu não sei se vocês concordam comigo, mas a matriz das nossas problemáticas, ela é espiritual. Inclusive, ele fala isso na mensagem. Se vocês me permitem. Em qualquer terapêutica que se lhe faça urgente, você dispõe do valioso contributo espiritual para alcançar as matrizes do problema que surge em efeitos dolorosos. Esses problemas de que a gente sofre são os efeitos. A causa é espiritual. O homem, por que é espiritual? Ele explica. O homem é o espírito que lhe habita o corpo. Eu sou espírito. Eu, espírito, sou causa, não consequência.
Sou causa, não efeito. E Emmanuel, né, ele tem uma mensagem no capítulo 13 dessa obra, Caminho, Verdade e Vida, em que ele conclui a mensagem falando exatamente isso. Tudo procede do Espírito. E, meus amigos, quando eu li isso, né, quando eu falo isso assim, chega quase que dói na alma. Porque quando Emmanuel diz tudo, é tudo. Um espírito da clareza dele usa palavras acertadas. Tudo procede do Espírito. E aí esses recursos, a oração, a água fluidificada, atuam no Espírito, atuam a nível espiritual, atuam na causa da problemática. Então, vamos lá para o primeiro recurso tratado por Marco Prisco, a oração, que ele diz que é a terapia da profundidade. E quando a gente fala de oração, nós nos lembramos primeiramente da lei de adoração, que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 659, se eu não me engano. Exatamente. Em que verdade nos fala o que é a oração, ele nos fala o que é a prece. É esse momento, é esse movimento de conexão, de ligação nossa com a nossa origem, com Deus, né, por meio do pensamento. Então, o pensamento é a tubulação, é o cano que liga eu, espírito, à minha origem, Deus. Assim como o aplicativo WhatsApp pode me ligar a Leandro, fazendo essa intercomunicação. O pensamento, a prece, é o veículo que me liga à minha origem, à minha fonte, à minha genealogia, ao meu Pai. E aí, Joana fala, né, no livro Momentos de Felicidade, no capítulo 7, que também faz parte dessa série, né? Ela fala o seguinte: quando alguém ora, se desloca mental e emocionalmente de um estado de constrição, de aperto do sofrimento, para regiões mais felizes, onde ela consegue captar, aurir energias positivas para lidar melhor com as situações da vida. Eu falei com minhas palavras. Depois, se vocês quiserem, dão uma conferida lá no capítulo 7 do livro Momentos de Felicidade. E às vezes a gente se questiona, mas será que é mesmo? Será que a prece tem esse poder todinho de me tirar da constrição e me levar ao alívio? Ou pelo menos de aliviar a minha constrição? E na literatura espírita nós temos diversos, muitos mesmo, muitos exemplos práticos disso. Um que me chamou a atenção está na obra Missionários da Luz, de André Luiz, no capítulo 6, intitulado exatamente A Oração. E aí, André Luiz está observando um rapaz, cujo nome eu não me recordo agora. Esse rapaz é casado com
uma mulher chamada Cecília. E ele está sendo, entre aspas, vítima. Por que entre aspas? Porque a gente aqui não tem vítima, né? Se eu sou causa e não consequência, não tem vítima, né? Ele está sendo, vamos dizer assim, entre aspas de novo, porque não é a melhor palavra, objeto, né? Ele está sendo sujeito de um processo de vampirização, de vampirismo. E André Luiz está observando esse rapaz sair da casa dele, da casa da mãe dele para a casa dele, onde Cecília, a esposa dele, já está dormindo e ele vai para casa. Quando ele sai fazendo esse trajeto, esse percurso, André Luiz percebe logo duas formas ovoides acopladas a esse rapaz e ocasionando nele um sofrimento tremendo, uma angústia incomum, a ponto de André Luiz ficar fazendo diversas divagações. Meu Deus, na Terra, quando eu era médico, eu conhecia diversas metodologias para tratar, para cuidar, para debelar diversas doenças. E aí ele começa, vou dizer só a título exemplificativo, porque eu não lembro o nome daquelas doenças. Para o bacilo de cocos, que eu não sei nem se existe, eu usava tal medicamento. Para a constipação, eu aumentava a circulação no trato intestinal. E ele vai. Quando ele termina a relação, ele diz, e aqui no mundo dos espíritos, eu já atendi a diversos dramas espirituais. Eu já socorri vários espíritos. E não estou sabendo o que pode ser feito para ajudar esse homem. E ele fica numa inquietação tão grande que Alexandre, o mentor dele, se aproxima e diz o seguinte. Alexandre era o instrutor, né? Nesse livro aqui, que estava orientando André Luiz nesse período, nessa janela de tempo. E ele vai e questiona Alexandre. Alexandre, o que fazer? Onde encontrar o remédio para esse caso? Aí Alexandre vai e fala o seguinte. Existem diversos processos de medicação espiritual contra o vampirismo, os quais poderemos desenvolver em diversas direções. Mas, para fornecer a você uma demonstração prática, não é de prática que a gente gosta, né? Não é do concreto. Para oferecer a você uma demonstração prática, visitemos o lar de nosso amigo, do rapaz que estava sendo vampirizado. Conhecerá, Alexandre dizendo a André, você conhecerá o mais poderoso antídoto. Ele não disse ele disse o, artigo definido. O mais poderoso antídoto, e aí a gente completa, contra o vampirismo. Curioso, diz André, observei que as entidades infelizes mostravam-se agora terrivelmente contrafeitas. Alguma coisa impedia-lhes acompanhar a vítima ao interior, e eu completo, da casa dele, onde estava Cecília, já dormindo. E Alexandre arremata. Naturalmente, você já sabe que a prece traça fronteiras vibratórias. A prece traça fronteiras vibratórias. E duas palavras aqui me chamam a atenção. A primeira delas,
fronteiras, né? Eu sou meio obsessivo com palavra, né? Se a gente for observar, limite é o que divide dois municípios, duas cidades. Limite entre Camusim e Bezerros. Divisa é o que separa dois estados, Pernambuco da Paraíba. Fronteiras é o que separa dois países. Olha a força da prece. E ele diz que essa fronteira, ela é vibratória. Ela não é de madeira, ela não é de alvenaria, ela não é de gesso. Ela é vibratória. E aí, só para dar um exemplo do que é vibração, eu não sei se Viviane se lembra. Esse ano a gente foi para o sítio de um casal amigo, com um grupo. E eu e Viviane, a gente dormiu no... Como é o nome daquilo? No mezanino da casa. A gente subiu uma escadinha e foi dormir no mezanino. Quando eu subi no mezanino, eu escutei um barulho. Zzz. Eu disse, Viviane, estás ouvindo barulho? Não. Eu disse, eu estou ouvindo um barulho aqui. Tem não. Zzz. Aí os donos da casa vieram acomodar a gente. Ó, aqui está a cama, o lençol, não sei o quê. Aí eu disse, fulano, que zoada é essa? Aí ele disse, é um equipamento que eu tenho aqui para impedir que os morcegos entrem. Aí ele faz uma vibração sonorazinha que incomoda os morcegos e eles vão embora. Eu disse, tá para baixar. Baixou, dormi a noite inteira. Tinha uma parede ali? Não. Tinha um tapume ali? Não. A fronteira era vibratória. Quem produziu a vibração? Um instrumento. Quem produz a prece? Eu, Espírito. Eu, Espírito, é que tenho a capacidade de construir essa fronteira vibratória. E assim como o equipamento impede que os morcegos se aproximem, a prece humilde, sincera, fervorosa, ela impede que essas formas ovoides também se aproximem. E aí, Alexandre e André Luiz prosseguem acompanhando o rapaz, já liberto, entre aspas, né? Já desacoplado dessas entidades. E Alexandre diz, vamos até o quarto dele, onde Cecília está. André, Cecília, ela cultiva o hábito de fazer orações. Aí eu já estou dizendo com minhas palavras. E por isso, ela imanta a casa. Ela produz essa fronteira vibratória na casa, o que impede de entidades se aproximarem. Vamos lá conversar com ela. Aí Alexandre bate na porta, ela já está desdobrada e recebe os dois. E pede um momento para poder auxiliar o esposo que já tinha se deitado, que ia dormir e se desdobrar. E ela ia recebê-lo desdobrado. Ela desdobrada e ele desdobrado. Ela ia recebê-lo no próprio quarto. Aí, olha o que acontece.
ela começa a acariciar os cabelos dele no colo dela, os dois desdobrados. E André Luiz percebe que luzes sublimes cercavam-na toda. E eu, André Luiz, podia sintonizar com as suas expressões mais íntimas, ouvindo-lhe a rogativa pela iluminação do companheiro, a quem ela parecia amar infinitamente. Comovido com a beleza de suas súplicas, era uma prece intercessória, reparei com assombro, ou seja, André Luiz ficou assombrado, espantado. Reparei com assombro que o coração dela se lhe transformava num foco ardente de luz, do coração, saíam inúmeras partículas resplandecentes, projetando-se sobre o corpo e sobre a alma do esposo, com a celeridade, com a velocidade de minúsculos raios. Os corpúsculos radiosos penetravam-lhe o organismo em todas as direções, destruindo as pequenas formas escuras do vampirismo devorador. Então, André traz outros exemplos ao longo do livro. No capítulo 7, por exemplo, quando ele fala de socorro espiritual, ele traz um exemplo do poder da prece. Mas esse eu acho bem emblemático, né? Você vê uma simples rogativa, uma simples prece, tem o poder de fazer um foco. Feito esse canhão de luz que está aqui. Eu vou até colocar a mão. É porque talvez daí não dê para vocês verem, né? Mas daqui sai um foco de luz, de raios, né? Irradiando, a ponto de desintegrar aquelas formas, aqueles ovoides. E eu fico pensando o benefício que não gerou para ela própria, né? Porque isso estava saindo dela. E fico também vendo aqui uma comprovação do que Joana diz. Ela se conectou com forças divinas. E foi simplesmente o canal por onde essas forças passou. Joana não diz que a gente empreste aure, energias, forças em regiões felizes, que nos aliviam os dissabores? Foi o que ela fez. Essa conexão com ritual, não. Com estardalhaço, não. Simples, por meio da prece, por meio do pensamento. E isso nos serve, inclusive, para entender o segundo recurso terapêutico, que é a água fluidificada. Onde Marco Prisco diz que ela atende, né, que ela contempla, que ela trata as causas da infecção. A infecção ela é causada por bactéria, né, por micro-organismos, né, por organismos, por pequenas vidas. E nesse livro, Missionários da Luz, Alexandre e André tratam da microbiologia psíquica, dando a entender de que a gente também produz algumas formas de pensamento, né, que tem vida, né? E a água fluidificada atua nesse processo, né? Mas, Helder, será que a água tem esse poder todo? No livro Nosso Lar, no capítulo 10,
intitulado No Bosque das Águas, se eu não me engano. Eu não sei se vocês se recordam que André Luiz chega no Bosque das Águas, lá em Nosso Lar. E ele fica encantado com aquele rio enorme, com um reservatório gigante que atende à colônia espiritual. E mais uma vez ele fica curioso, fica em questionamento, fica em dúvida, ele consigo mesmo. E salvo engano, Clarencio, que é o mentor, o instrutor dele nesse livro aqui, fala sobre a importância da água para André, dizendo o seguinte: na Terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. E aí entenda qualquer água, a água do mar, a água do rio, a água de cachoeira, das cachoeiras aqui de Bonito, da água. A gente às vezes não se interessa pela importância da água. E continua Clarencio: em Nosso Lar, a água é empregada sobretudo como alimento e remédio, como, no popular, comida e medicação, como nutritivo e como recurso medicamentoso. Será que o alimento é importante para o bem-estar da gente? E a medicação? Quando sua garganta fica tamponada, como é a sensação? Aí quando o antibiótico vem lá e faz o trabalho dele, como é que você se sente? É essa a importância da água. Da comida para quem está com fome, da saúde para quem está doente. E ele explica, que eles alimentam, que eles imprimem na água substâncias, princípios alimentares e nutritivos. E curativos também. Então a água fluidificada é remédio. Mas, Helder, por quê? Por que a água fica fluidificada? Por que a água recebe esses fluidos e mantém esses fluidos? Porque não é o suco de limão que eu tomo em jejum de manhã para melhorar o pH do meu organismo. Porque é a água. E aí Emmanuel nos explica no livro Segue-me, onde tem um capítulo, no final do livro, denominado A Água Fluida. Kardec também explica no livro dos Médiuns, salvo engano, no capítulo 8. Eu não sei, mas eu tenho anotado aqui, depois eu digo. Deixa eu ver logo. Porque Leandro está gravando para não ficar gravado errado. Livro dos Médiuns, capítulo 8, itens 130 e 131. Kardec fala por que a água ela recebe, ela tem essa propriedade de receber, dizendo que ela é uma matéria elementar básica. Ou seja, é a base, praticamente, de toda a matéria. Ou, numa linguagem mais fácil de Emmanuel, a água é dos corpos mais simples e receptivos da Terra. É a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa. Se coaduna com o que Clarencio diz a André Luiz, informando que eles imprimem substâncias alimentares e curativas na água. Então, quando eu ingiro a água, eu estou ingerindo essas substâncias. Assim como, quando eu ingiro, por exemplo, o Tilenol, eu estou tomando paracetamol, a substância. Quando eu tomo a água fluidificada, ela está carregada de algum ou de alguns princípios ativos que atuam no meu corpo físico também. Imagina se eu potencializo isso com a prece. Se eu tomo a água,
num estado de oração. E aí, oração a gente não precisa parar, juntar as mãos, fechar os olhos. Não, é um estado, é um movimento da alma. Não é mecânico, né? É mais a nível de sentimento mesmo, né? De conexão mental, de pensamento. Então, a água fluidificada é o segundo recurso terapêutico, né, que Marco Prisco relaciona. E Emmanuel diz, a água ela condensa linhas de força magnética e princípios elétricos. Isso é interessante. Força magnética e princípio elétrico. Acende luz. Equilibra o organismo. Pois bem. E aí a gente pode perguntar, Helder, como, de que forma eu fluidifico a água? Eu preciso vir para o centro espírita? Não, em casa. Assim como na casa dela, Cecília projetou aquele foco de raios amorosos sobre o esposo, eu, minha família, na minha casa, podemos projetar sobre a água, que é altamente receptiva, diferente talvez do esposo dela, que não tivesse tanta receptividade, do esposo de Cecília, posso projetar essas emanações, esses fluidos. Eu em concurso com espíritos amigos, porque eu, de mim mesmo, tenho pouco a dar. Agora eu, em conexão com eles, potencializo esses recursos. E interessante é que os homens, né, a ciência humana, ela já catalogou, ela já documentou essas propriedades, tanto da água quanto da prece. Eu acredito que vocês já ouviram falar nesse japonês chamado Masaru Emoto. Eu não sei nem se é assim que se pronuncia. Ele tem um livro, o título é Os Segredos, Mensagens Ocultas na Água. Ele é cientista, ele não é espírita, não. Em que ele congelava diversas porções de água e colocava em lâminas de vidro. E submetia essas porções de água, cada uma separadamente, a diferentes sons, a diferentes estímulos. E quando ele ia olhar com o microscópio, ele via que a água tinha tomado uma forma diferente, conforme o estímulo que era dado. Então se formavam cristais diferentes, estruturas diferentes naquelas águas, conforme o estímulo que era dado. Então tem várias figuras. Se vocês botarem na internet, vocês encontram. YouTube, na internet mesmo, vocês vão encontrar. Então, esse cristal de água aqui, não sei se está dando para ver direito, ele foi submetido ao estímulo de uma música de heavy metal, que deve ser metal pesado, né? Rock, pauleira. Como a água ficou. Então, as músicas que a gente escuta nos influencia. Por quê? Porque no mínimo 70% do meu corpo é água. No mínimo 70% de mim está recebendo esse estímulo auditivo que tem repercussão no meu emocional. Basta ver quando eu vou para um show, por exemplo, de Ivete Sangalo. Uau, né? Quando eu vou para o show de Maria Bethânia, mas os estímulos são diferentes. As emoções produzidas são diferentes. Os cristais formados em mim são diferentes. Aí veja esse outro cristal, como é mais belo, né? Mais harmônico. Ele foi submetido a uma prece. Visualmente, a gente já percebe a diferença, né? Se fossem duas joias que eu oferecesse a vocês, quais vocês escolheriam? E por que a gente não escolhe a música certa, o pensamento certo, né? Enfim, está lá no livro, né, dele, Os Segredos Ocultos da Água. Ele tem outros livros sobre isso. É ciência
né, humana, ciência oficial, está documentado, catalogado. O livro é em português, tem tradução para o português. Se a gente tiver curiosidade, só é dar uma lidinha. Então, esse é o segundo recurso terapêutico, a água fluidificada. O terceiro recurso é a leitura espírita. E às vezes, pessoal, a gente também não dá o devido valor, a devida importância à leitura espírita. A gente pensa que na leitura a gente só ganha conhecimento, né? O que já seria suficiente. Mas a gente ganha muito mais. Me digam uma coisa. Quem de vocês queria uma conversinha, um conselhinho, uma consulta de Joana de Ângeles? Ela não dá a consulta individual. Ela dá uma consulta coletiva. Porque as nossas problemáticas, elas se espelham. Nós somos semelhantes, nós não somos iguais, mas nós somos semelhantes. Muito provavelmente as minhas questões, as minhas dores, os meus conflitos, refletem os de Leandro. Assim como os de Viviane refletem os meus. E assim por diante. Nós somos espelhos um do outro. Então, quando eu olho para a Viviane, eu me vejo. E vice-versa. A leitura espírita me proporciona isso. Um diálogo com espíritos dessa natureza. A obra espírita, e vejam que curioso, né? Assim, Chico não é estadunidense. Chico não é da América do Norte, né? Chico é português, Chico Xavier, né? Chico é brasileiro, melhor dizendo. Então, a gente tem uma série de livros espíritas em português e às vezes a gente não aproveita. Imagina se fosse em italiano, se fosse em alemão. Como seria a dificuldade para a gente ter acesso? Então, a leitura espírita, ela nos permite justamente isso. Conversar, viver com essas almas. Saber como elas fizeram para ser felizes. Quais são os recursos de que elas se utilizam para lidar com os desafios da vida. Quais caminhos elas escolhem. Quais escolhas elas elegem. E isso é profundo, a gente pensa que não. Mas a convivência nos influencia profundamente. As pessoas com quem eu convivo se influenciam reciprocamente. Eu as influencio. E elas me influenciam também. Vou dar um exemplo pessoal, que nem é certo nem é bom, mas vamos lá. Não, vou dar no geral mesmo. Se eu convivo a maior parte do meu tempo com pessoas que têm o hábito de se queixar, de ver em tudo um problema, a tendência é que eu me queixe. Diante do menor de sabor. O pneu do carro furou quando eu ia sair. Puxa vida, o pneu, eu vou me atrasar, não sei o quê. Se eu conviver com queixosos. Aí vamos supor que eu convivo com pessoas que são extremamente gratas. Que elas exercem a gratidão diante, inclusive, dos dissabores. Aí eu vou, saio, está lá o pneu furado. E eu convivo com alguém grato. E eu já vi esse alguém, quando furou o pneu do carro dele, dizer: ainda bem que furou o pneu do carro. Só tem pneu furado quem tem carro. A situação é a mesma, pneu furado. Um reagiu de uma forma, se queixando, olhando só para o furo, e outro reagiu de outra forma,
agradecendo por dispor de um recurso de locomoção chamado carro. Então, as pessoas com quem a gente convive nos influenciam muito. Inclusive, tem um empreendedor dos Estados Unidos, né, chamado Jim Rohn, que ele diz que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Então você tem o seu comportamento médio é o comportamento médio dessas 5 pessoas. Então observe o comportamento delas. Helder, como assim comportamento? Esse. Gratidão ou queixa? Hábitos saudáveis. Como elas se relacionam com as outras pessoas. Espiritualidade. Está na média das 5 pessoas. É difícil fugir dessa média. Então a leitura espírita, ela eleva a minha média. Ela sobe o meu nível de convivência, de pensamento, de comportamento, porque eu passo a ter contato, a ter convivência com ideias superiores à minha, com pensamentos mais claros do que o meu, porque essas almas, elas estão no cume da montanha. Então a situação é mais ampla. Né? Elas desfrutam de uma clareza maior. Até porque tem uma história, né, já de aprendizado muito profundo. Helder, mas eu não gosto de ler. Quando vou ler, eu cochilo, acho cansativo, acho maçante. Audiobook. Livro em áudio. Eu sei não, mas eu acredito que já tem, por exemplo, as 5 obras, né, o Pentateuco Kardeciano, parece que já tem em áudio. Né? Devem existir outras obras. Então a gente pode estar ali dirigindo, escutando em casa, lavando um prato, né? naquela sintonia. Helder, eu não gosto de ouvir. Eu sou mais audiovisual. Isso foi para a leitura espírita, viu? Demorar. Dá para ouvir? Dá? Pronto, então vamos lá. Eu não gosto de ouvir livros. YouTube. Simples assim. Então você vai no YouTube e vai encontrar essa pérola aí, ó. Diversas palestras. Haroldo Dutra Dias. Tem um canal no YouTube onde ele tem uma infinidade de vídeos. Tem vídeos de 4 minutos. Hoje mesmo eu assisti a um, falando sobre o Natal. Tá dando para ouvir? Mais ou menos. Então eu vou dar um time em nome de Haroldo. Posso? Pronto. Eu não gosto de ouvir os livros. Eu posso usar dos vídeos. E aí, como eu estava falando, no canal do YouTube, a gente encontra Haroldo Dutra Dias. Um canal extraordinário. Lá a gente encontra palestras de 1 a 2 horas. Lá a gente encontra vídeos de 10, 5 minutos. Hoje mesmo eu assisti a um com 4 minutos de duração. Ele falando sobre o Natal, o último vídeo que ele postou. Então, perfeito, né?
a gente vai estar em contato com conteúdos espíritas, né? Com mensagens espíritas. E, por consequência, estaremos convivendo com pensamentos que comungam, que desfrutam, que se comprazem desse mesmo conteúdo espírita, moral, cristão. E aí, para a gente ir se encaminhando, né, para a conclusão, em razão da hora, a minha sugestão é que a gente experimente usar esses recursos. Joana, Marco Prisco, André Luiz, Clarencio, Alexandre, nos trouxeram as experiências deles, no manuseio dessas ferramentas. Se a gente tiver disponibilidade, que a gente busque as nossas experiências, que a gente faça, entre aspas, o teste mesmo. Como é que eu me sinto? Como é que eu estou me sentindo agora? E depois de uma prece, e depois de um vídeo de Haroldo, e depois de um estudo na casa espírita, e depois de fazer o bem ao outro, sem interesse de retorno, e depois de insistir no bem, como é que eu me senti? Eu me senti melhor ou não? E a partir dessas experiências, né, desses testes, vamos dizer assim, nós poderemos chegar às nossas conclusões a partir do que a gente sentir, da importância, do efeito, do valor desses recursos terapêuticos em nossas vidas. Muito obrigado, gratidão, né, por esse momento. Né? Eu costumo dizer que ler sobre o Espiritismo, né, participar desses momentos, é o recurso que me proporciona mais bem-estar. Né? Assim, se eu estiver bem, eleva o meu bem-estar. Se eu estiver passando por janelas de amargura, alivia os dissabores. Muito obrigado e muita paz. Vamos fazer a prece. Nesse momento, nós agradecemos aos amigos espirituais aqui do Chico Xavier pelo suporte, pelo apoio, pelos benefícios que nos proporcionaram, nos ajudando assim a serenar a alma, a aquietar o pensamento e a experimentar, na medida do possível, momentos de paz. Que Deus nos abençoe.